qual foi o baque que você teve, mais ou menos, de diferença entre o neopentecostalismo e a teologia reformada? Quais foram as diferenças que você falou, nossa, cara, tá diferente? Cara, é simples assim, ó. O exemplo que eu posso dar é uma criança que se senta para ler e uma criança que quer ler assistindo desenho e brincando. Essa é a diferença. Eu estava assistindo desenho e brincando. E agora eu sei que eu preciso sentar e ler e me concentrar. Porque só assim eu vou aprender de fato. Uhum. Porque não é tanto o emocional, mas é o racional. Sim. Não que o emocional não seja importante, né? Então, se a gente for olhar a Bíblia diz que Deus se entristece, né? Então, tristeza é uma das 5 emoções básicas do ser humano. Então, a gente tem aí as emoções. Agora, o que faz uma pessoa desenvolver a habilidade de conseguir separar as coisas e ter esse discernimento é ela buscar esse equilíbrio entre o racional e o emocional. E aí Paulo vai lá e fala no texto de Romanos, capítulo 1, que a gente deve oferecer a Deus um culto racional. Sim. Então eu falei, poxa, não tem outro jeito senão me debruçar sobre as Escrituras, estudar aqueles que vieram antes e que tem muito a acrescentar, né? Então, entender de fato a origem do cristianismo, entender a base teológica correta, porque a gente tem muitos livros, a gente tem muitos influenciadores, a gente tem muita gente. Então, cara, é um rodízio de pizza. Se você quiser, você escolhe o pedaço que você quiser. E eu falei, não, a minha espiritualidade não pode ser um rodízio de pizza. Sim. Né? Então, se for pra gente fazer uma refeição numa pizzaria, vai ser uma pizza à la carte. Sim. Onde a gente escolhe o que a gente de fato conhece. Ô Douglas, e como que surgiu, cara, essa ideia de... Você falou já um pouquinho do... que você fez o podcast. Foi. Agora, tem um projeto. Mas quando que ardeu no seu coração? Tipo assim, cara, eu vou fazer um podcast porque eu sei que Deus está confirmando, eu vou fazer isso. Quando que surgiu? Cara, surgiu enquanto a gente estava com a Plataforma Brasil. Porque na época a gente não tinha outros especialistas que a gente lançava. Era só eu. Entendi. E aí eu juntei com os meninos que acreditaram na minha loucura de abrir essa empresa. E esses meninos entraram na loucura comigo. E falaram, não, vamos fazer. E aí, cara, a gente deu tanta cabeçada querendo me lançar, porque nem eu sabia para onde eu ia e nem eles sabiam como me fazer achar o caminho. Tava um cego no tiroteio. Exato, era um cego seguindo o outro. Como um cego poderá guiar outro? Era assim que a gente tava. Então, assim, foi bem decisivo porque a gente começou o podcast, eu e minha esposa, com o intuito de produzir conteúdo. Eu vi os primeiros vídeos de vocês. Eu vi. Cara, é só entrar lá que dá pra ver. O amadorismo, assim, o começo. Mas é assim que começa, gente. Não espera estar perfeito pra começar. Agora vai vir um pouquinho da teologia coach aqui. Não espera estar pronto pra começar. Começa como tá e vai aperfeiçoando no meio do começo. No meio do começo. Começa vai aperfeiçoando no meio do caminho. Eu ouvi uma vez alguém que disse assim, ó, se você olhar o seu primeiro vídeo na internet e ele estiver perfeito demais, significa que você começou tarde demais. Então tem que ter essa história, tem que ter essa trajetória. E começou eu e minha esposa para produzir conteúdo. Para produzir um conteúdo voltado justamente a essa visão reformada, a essa parte de atrelar o autoconhecimento de uma forma mais equilibrada e não tão indo para a teologia da prosperidade, para a teologia da libertação, para a teologia coach, uma coisa mais equilibrada, se é que se pode dizer que existe isso, né? Mas essa era a intenção, porque eu gostava de ser terapeuta, eu gostava de ajudar as pessoas nessa parte psicológica e tinha falta de gente cristã preparada para poder auxiliar as pessoas que tinham a busca por hoje, a terapia, né? Então, existia um preconceito muito grande. Quem vai buscar terapia é louco. Não, o crente não pode buscar terapia. Pô, se a gente for assistir depois, alguém pode até acompanhar aí o conteúdo do Iago Martins, do 2 Dedos de Teologia lá. Ele preparou um conteúdo que ele ficou se soltando farpas, ele e o Mocelinho. Eu acho que é isso, cara. É visão, né? Cada um tem sua visão, né? Exato, não dá pra gente entrar nessa... Eu gosto muito do Saião, porque, cara, toda vez que ele vê alguma coisa desse tipo, assim, do pessoal, né, se gladiando, ele diz assim, não precisa disso, com aquela calma dele, não precisa disso, gente.
tal. Mas são visões, né? Mas eu gostei muito do que o Iago falou. Também acho muito interessante o que o Mocelin falou também. Os dois, eles têm ali um equilíbrio. Eles têm uma verdade que eles estão trazendo ali, né? Porque o Mocelin, ele na verdade fala sobre o medicamento. E eu concordo, né? Tanto que o meu formato de terapia é um formato que ele tem o mínimo de química possível. É orientação mais... Exato. É cognitivo e comportamental ali na parte de instrução, de comportamento. Então, assim, meus pacientes não usam medicamentos. É raríssimo o caso. Só quando eu vejo que realmente precisa. Que daí eu encaminho para um psiquiatra que é cristão também e que vai fazer um trabalho sério, honesto. Mas, assim... Eu percebi que eu podia contribuir de alguma forma, porque quando as pessoas começaram a me procurar, elas disseram assim: você é pastor? Eu falei: sou. E você é terapeuta? Eu falei: sou. Ela: que legal. Porque eu tive num terapeuta, e aí o terapeuta me orientou algo que era contra a palavra, que era contra a Bíblia. E aí eu questionei ele disse que eu não podia querer misturar porque a psicologia não pode misturar porque tem o código XYZ. E aí, quando eu vi os dois falando sobre o assunto, eu falei: cara, é uma discussão muito importante que precisa ter dentro da igreja, porque o Iago teve depressão e ele buscou tratamento e hoje ele tem dentro da igreja áreas que são específicas. Agora, uma coisa não pode acontecer. A gente não pode levar terapia para cima do altar. Sim. A gente não pode levar coach para cima do altar. Entende? Então, a gente tem que entender que são metodologias e ferramentas que são úteis para o ser humano, mas não em cima do altar. Porque o altar é para a gente pregar a palavra de Deus. Sim. Né? Então, as pessoas não estão lá para fazer terapia. Elas estão lá para ouvir a palavra. De Deus, elas não estão lá para ter um coaching. Elas estão lá para ter um pastor. Então, um ministro do evangelho, da palavra de Deus. E eu entendi isso, porque eu também quis em algum momento levar para cima do altar. Mas quando eu compreendi de forma reformada o verdadeiro conhecimento da Bíblia Sagrada, eu entendi: eu não posso fazer isso. Isso é levar incenso para dentro do templo. Né? Isso aqui é fogo estranho. Não pode, não faz sentido. Não tem problema as pessoas ser coach, não tem problema as pessoas serem psicólogos, terapeutas, mas elas têm que atuar na sua área e entender que se a pessoa ela for querer um psicólogo ou um coaching, ela vai no escritório do psicólogo, ela vai no consultório do terapeuta, né? Então ela vai na sala lá do coach, ela vai buscar o treinamento específico. Mas não dá pra gente... misturar. Não dá pra colocar tudo junto, não, senão dá um revertério, viu? Sim.